Oi, Olá, Daniel. boa tarde. É porque Estão eu me tava. ouvindo? Aí eu falei, gente. Ah, não, é porque meu fone tá ligado, né? Por isso que eu não tava te ouvindo. Beatriz, seja bem-vinda. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo, Beatriz? Tô te ouvindo. Vou Também estou tirar. te ouvindo. Ah, não, Você tá bom. tá, você tá com a câmera desligada aí de propósito? É, eu vou ligar só quando começar, que agora eu não. De boa. Mas tô aqui, ó. Prontíssimo. É, a oficina geralmente é gravada. Tem algum problema? Você Não? aparecer? Então, já está acostumada com as câmeras, né, Beatriz? Só esperar mais um pouquinho. Eu acho que a Adriana também vai entrar. Uhum. Já tinha ouvido falar do projeto Reminiscências? Mais ou menos, eu tinha visto algumas coisas no Instagram que vocês Ah, têm um Instagram no projeto, não tem? sim, tem o Instagram, tem o Facebook também. Aham. Aí eu vi algumas Projeto, coisas por lá. sim. O projeto iniciou presencial em fevereiro de 2020. Só que aí teve, eu acho que foi 2 ou 3 encontros presenciais, porque são várias oficinas que apresentam um pouco da cultura goiana, seja através da culinária, das artes manuais, ou da música, ou da dança. Então, ele visa apresentar, né, para os goianos e para as pessoas de outros estados também, um pouco da cultura goiana. E não só das reminiscências, né, de coisas que foram passadas de pais para filhos, mas também do presente, de como a influência do passado se deu no presente, né? O que que a gente faz hoje também é algo muito relevante. E aí essa é a oficina de música. Inicialmente ela foi ministrada pela Adriana Vilas Boas, e agora eu comecei desde a semana passada com a oficina de música também. Semana passada foi muito interessante que nós falamos da história do Chico Mineiro. Ai, que Aí bacana! nós assistimos algumas imagens do, do lugar, né, onde dizem que tudo aconteceu. Aí foi muito, muito bacana, assim, a oficina. Inclusive está no YouTube, para quem quiser acompanhar. Vou só confirmar com a Adriana aqui. Uhum. Tá dando para ver o slide direitinho, né? Uhum. Tá ótimo. Ok. Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Hã? Já vamos lá, vou começar, ela vai entrar daqui a pouquinho. Mas como eu Uhum. falei, boa tarde novamente. Essa é a oficina de música para você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, depois quando esse vídeo for postado e no grupo também, do grupo Reminiscências. Esse é o nosso quarto encontro, a nossa quarta oficina, então começamos ali falando um pouco sobre as festas típicas de Goiás, depois passamos para a música sertaneja, mais especificamente a música do Chico Mineiro. E hoje nós temos um tema muito interessante, inclusive uma das influências assim mais antigas da música goiana, né? Que é sobre as tribos indígenas, a música indígena. E aí eu convidei hoje a Beatriz Gontijo, que é uma musicoterapeuta formada pela Universidade Federal. Você vai ter um tempinho para se apresentar melhor, Bia, para ela falar
um pouquinho dessa vivência que ela tem. Ela é descendente de índios, né, Beatriz? Você vai explicar melhor, mas que conhece muito sobre a cultura e ela é da minha turma. Eu passei a faculdade inteira assim ouvindo um pouquinho sobre a cultura indígena que ela sempre falou, e eu acho muito interessante. E como foi sugerido na semana passada, nós falarmos sobre a música indígena e as tribos de Goiás, né, as etnias. Hoje eu convidei a Beatriz para falar um pouquinho também, junto, né, do conteúdo que eu preparei para a gente conversar. E fique à vontade, Beatriz, para participar, para falar das suas experiências, inclusive para se apresentar. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Beatriz, como o Idekel já iniciou a apresentação. Então, quando o Idekel me falou sobre essa temática, é uma temática que me puxa muito justamente por ter essa questão familiar mesmo. E aí eu falei assim, olha, eu vou trazer não conceitos e essas coisas, mas trazer vivências, histórias mesmo que foram passadas na minha família, uma conversa mesmo, um diálogo. E é muito interessante porque a maioria das pessoas não conhece muito bem. A gente ouve muito falar dos caiapós na região do Pará, do Amazonas, enfim, espalhados aí pelo Brasil, mas a gente não ouve falar dos caiapós em Goiás, que no caso são os do sul. Porque aqui em Goiás eles sofreram assim um processo muito doloroso mesmo. A cidade que minha mãe nasceu se chama Caiapônia, que é em homenagem a esses índios, né? A esses povos indígenas. Mas na época em que os povos caiapós viviam ali na cidade, nas regiões próximas, o nome da cidade era Torres do Rio Bonito. E assim, foi uma Muito cidade que legal. foi. Hã? Muito legal. Tem muitos registros, na verdade, não muitos registros, mas informações, né, que foram passadas de pais para filhos, né? Inclusive, o que você está falando aí, a sua mãe que te falou um pouco mais dessa história, né, Bia? Minha mãe e minha avó. Legal. Nós vamos entrar para os caiapós daqui a pouquinho. A Adriana chegou Ah, aí. sim. A gente Pode informa. falar. Olá, Edekel. Oi, Bia. Olá. Tudo bom? Joia. Você pegou aí um pouquinho da apresentação da Bia, já está por dentro, mais ou menos. Eu adoro essa questão da música indígena, da cultura musical indígena. Eu não sei o que é, mas a sonoridade, ela me prende muito, é fascinante. É uma outra estrutura musical diferente da que a gente conhece e eu acho muito rico. E a gente precisa divulgar mais. Sim, verdade. Muito legal. Eu vou dar uma contextualizada em termos gerais aqui, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais dos Kayapó, que é a tribo, né, indígena que a Beatriz é descendente, né, Beatriz? Só deixa eu achar o slide aqui. Aí. Então, como nós ouvimos falar nas escolas, né, e desde que somos pequenos, antes dos portugueses virem para o Brasil e de ter essa colonização, o Brasil já era habitado. E com Goiás não é diferente. Eu separei aqui algumas tribos que já estavam aqui antes da colonização, né? Que tiveram várias tentativas de colonizar, mas só com os bandeirantes, assim, à procura do ouro, que foi, assim, a colonização maior aqui em Goiás. E antes disso, tinham aqui no norte, no sul, perto do Rio Vermelho, perto do Rio Araguaia, do Rio Tocantins, algumas tribos. Foi interessante que, à primeira vista, quando eu pesquisei, eu vi o Caiapó ali no norte e não vi mais em nenhum outro lugar. Aí eu falei com a Bia, nossa, Bia, eu não estou encontrando muito conteúdo
indígena e ela me mandou um monte de coisa e aí que eu fui descobrir que existiu o Kayapó do Sul também. E nós vamos entender um pouquinho mais por que que o Kayapó é mais falado, sendo que o nome do estado de Goiás, né, vem da tribo dos Goiáses, que é ali perto do Rio Vermelho, que é ali onde começou essa colonização, pelo famoso Anhanguera, né? Eu não vou falar muito de contexto histórico, porque o nosso foco não é exatamente esse. Não tem como evitar falar do contexto histórico, porque ele explica muita coisa. Mas, em resumo, né, nós tínhamos ali no norte o Kayapó, no sul nós tínhamos o Kayapó do Sul e o Xambioá. É difícil um pouco a pronúncia, se eu estiver errado, vocês me perdoem. No Rio Tocantins, a gente tinha as tribos Chavantes e Canoeiros. E lá no Rio Vermelho, que é a região do Goiás Velho, que antes era Vila Boa na época, tem a região dos Goiáses, ou tem a tribo dos Goiáses. E no Rio Araguaia, os Carajás. Eu trouxe aqui também uma foto do cacique Raoni, que hoje é uma figura muito simbólica, né? Das tribos indígenas, e depois a gente vai ver também algumas fotos deles. E esse alargador que a gente chama hoje é uma característica muito forte da tribo dos Kayapós do Sul. Como a Beatriz disse, eles tiveram muito destaque porque foi uma tribo das que mais resistiram à colonização, né? E a Beatriz estava me falando também nas nossas conversas que o nome Kayapó, ele é uma indigenia, né? Tô certo? Ele é um nome indigenista, né, Bia? Aham. Você pode Não é a explicar para a gente um denominação pouquinho indígena. a diferença do indígena para o indigenista, como você estava me falando? Agora, Se você ficar, se sim, sentir à vontade. tranquilo. É porque, basicamente, a gente fala isso em termos de políticas públicas, em termos de costumes, de tudo, que tudo que é indigenista é aquilo que vem do branco para o índio. Então, quando eu falo que Caiapó é um nome indigenista, eu estou falando que é um nome como os brancos conhecem e denominam aquela aldeia indígena. E quando eu falo indígena, é aquilo que é de dentro para fora, que é o nome, é a forma como aquela etnia indígena se denomina. Até vou contar uma coisa bem pequenininha aqui que o Dekel estava falando, que essa questão de nomear como tribo é uma coisa muito mais indigenista do que indígena, porque os indígenas eles não se adequam muito a essa denominação de tribo, porque remete mais aos povos tribais. No continente africano, os povos ancestrais cabiam mais nessa denominação de tribo. Então, indigenamente falando, seria mais, no caso, aldeias ou comunidades indígenas, que aí seria a forma como eles se reconhecem internamente. Interessante. Então, aí você me diz também que o nome Kayapó é um nome pejorativo, né? Sim, é engraçado porque tem vários estudos e alguns até se contradizem, porque tem muito essa questão da cultura indígena não ter o relato escrito, então cada um fala uma coisa, mas eu me apoio muito nessa denominação, porque inclusive em 2018 eu tive a oportunidade de assistir uma aula aberta do Vilmar Guarani, que é um indígena e que é pesquisador atualmente na área de antropologia, e aí eu tinha muito esse incômodo, essas dúvidas. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, não, mas como é que é? Aí ele falou, Bia, Caiapó, assim como o termo Carajá, dos Carajá, também era um termo pejorativo, é porque às vezes os brancos viam as aldeias ali discutindo entre si, porque era comum ter esses conflitos territoriais, e aí um chamava o outro de Carajá, chamava o outro de Caiapó, e aí eles achavam que era um nome, mas na verdade não era um nome, era uma ofensa. E aí eles escutavam e achavam aquilo. Mas aí a denominação indígena seria o Mebengocrê, que é esse Homens do Buraco, Lugar d'Água. Mas E essa é a tem forma alguns como estudos eles que eles mesmos se trazem chamam. o Caiapó falando como o povo do fogo também, por ser Sim. uma aldeia, uma comunidade, uma etnia que era muito guerreira.
e que foi uma das mais resistentes, como você mesmo falou, então também tinha essa determinação. Em alguns estudos eles trazem essa denominação. Sim, interessante. E esse é o motivo pelo qual, assim, nós estamos falando exatamente dos Kayapó, porque eles foram uma das etnias, né, que mais resistiram essa colonização. E com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo algumas técnicas. Como a Bia disse, a gente não sabe exatamente como aconteceu, porque a história ela era contada a partir daquele olhar, né, dos portugueses, dos colonizadores, dos bandeirantes. Então, eles falavam até da forma como eles preferiam. Mas aí, com o passar do tempo e com alguns estudos, inclusive tem a videoaula do professor Robson Gomes Filhos, que foi uma videoaula que a Bia me encaminhou, que fala muito bem sobre isso. E eles, os Kayapó, foram os que mais resistiram a essa colonização, e por isso que eles se tornaram o Kayapó do Sul, né? A tribo mais relevante em termos de influência indígena aqui no estado. E por isso nós estamos falando aqui dele e vamos continuar falando um pouco mais da musicalidade deles mais para frente. Por quê? Porque as outras tribos acabaram sendo colonizadas, né? Os índios foram, né, praticamente não, foram massacrados, né? Foram escravizados e a cultura deles foi exterminada. E como os Kayapó foram um dos mais resistentes, então a gente tem um pouco mais de conteúdo sobre eles, né? E eles foram desenvolvendo as suas técnicas de defesa. E uma dessas técnicas eu trouxe aqui para vocês, que era o ataque como forma de defesa, enquanto as outras etnias, né, enquanto as outras tribos e as outras aldeias, como a Bia explicou bem, esperavam o dito homem branco atacar, os Kayapó não, eles já iam e atacavam. Foi algo que ajudou eles a prevalecerem. Outra característica muito interessante é que eles nunca desistiam, eles nunca se entregavam. Se tinha uma guerra, tinha só um Kayapó lutando ali, ele não se rendia. Uma outra característica que fez eles conquistarem muito. E eles também dominavam fogo, eles tinham os cacetes, que a gente vai ver ali alguns vídeos. É, Até hoje eles ainda dançam e tocam com os cacetes na mão. Tinha uma camuflagem e outra característica muito interessante, que é muito específica, é que eles tinham o apoio das mulheres na guerra. Elas ficavam gritando, incentivando, cantando, enquanto os homens estavam lá lutando, né, guerreando. E isso diz muito da musicalidade também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, mesmo não sendo a música propriamente dita, mas essa manifestação sonora com a boca, vamos dizer assim, ela é muito relevante até mesmo para a musicalidade. E as lutas contra os colonizadores, elas adentraram o território goiano pela picada de Goiás e pelo caminho de Goiás. Aí eu trouxe um mapa que o professor Robson traz na aula dele, inclusive que é de um trabalho de mestrado, a gente vai mostrar aqui depois, que mostra um pouco esse caminho dos Goiáses e a picada de Goiás também. Aqui eu separei uma foto que é a aldeia Corotiri, que fica ali no sul do Goiás com o Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 1987. Parece muito com o cacique Juani, mas eu não tenho certeza se é. No lugar onde eu encontrei a foto, não diz claramente se é ele, mas o adorno ali é muito parecido, né? E aqui está o mapa. Não sei se vai dar para ver aqui, mas aqui é o caminho dos Goiáses. Aqui fica a Vila Boa, que agora é o Goiás Velho. Aqui fica o que nós citamos na, na oficina passada, que é o Arraial de Ouro Fino. E as lutas, né, dos Kayapó do Sul se concentraram mais nessa região. A Bia pode me dizer um pouco melhor sobre onde eles ficaram mais concentrados, mas ao que tudo indica, foi mais nessa região aqui, próxima ao
Rio Bonito. Então vamos lá, mais um pouco voltado para os instrumentos musicais indígenas. O principal instrumento que eu vi nos vídeos e que eu encontrei relato foi o maracá e a percussão corporal. Mas com certeza as outras tribos indígenas têm outros instrumentos como a flauta, né, como os tambores, os instrumentos percussivos, mas o que eu vi nos indígenas que nós estamos falando foi o maracá. E é interessante a importância desse instrumento e o significado dele, né? Puxando um sardinha para a nossa área, né, Bia? Ele tem muito significado na área da musicoterapia, que, em geral, ele possui a função de curar ou de fazer limpeza espiritual na aldeia, principalmente nas mãos do pajé, e também de acompanhar as cantigas marcando o pulso, no caso do maracá. E aí eu trouxe uma citação que para a tribo Tupimambá, que também é uma tribo brasileira, o maracá ele servia de, como eu disse ali na primeira citação, um receptáculo ao espírito, pois eles acreditavam que o seu som reproduzia o som dos espíritos. Então, ele tem um significado muito relevante, um significado indígena, né? Como a Bia explicou, e não indigenista, porque eles acreditam muito que esse som ele pode representar a voz dos espíritos. E é, com certeza, o instrumento mais utilizado que a gente vai acompanhar ali nos vídeos pelos índios. E também tem a percussão corporal. A gente vai perceber que eles marcam também a pulsação da música cantada com os pés no chão. E é muito sincronizado. Inclusive, que quando um aumenta o andamento, todos aumentam junto. E um outro recurso sonoro para essa musicalidade é a voz, né? Principal, é o que nós mais ouvimos, assim, as vozes femininas, as vozes masculinas, e é muito interessante isso, porque é uma expressão e com muito significado. Tem o momento de comemorações, tem o momento religioso, o momento espiritual, e para tudo tem um significado. E as vestimentas, uma coisa interessante que eu vi é que eles não fazem os rituais, pode ser que a cultura já entrou muito, né, a cultura das civilizações, do dito homem branco, mas quando eles vão fazer os rituais, eles não fazem totalmente normais, assim, totalmente iguais ao dito homem branco. Eles se vestem de acordo com a cultura, eles se pintam e então fazem as danças, as rodas. E aí eu vou mostrar depois alguns vídeos, inclusive a Bia me enviou um vídeo dos índios cantando o hino nacional na língua dos Kayapó. E para a gente entender um pouco, e aqui uma informação que diz muito sobre a língua, é que a língua que eles falam pertence à família linguística do G, que é do tronco G. E aqui eu trouxe uma imagem que explica um pouquinho mais o tronco G. A gente pode ver aqui que tem várias formas de linguagem e a língua dos Kayapó faz parte desse tronco macro G. E é interessante o costume que eles têm, que eles se denominam, né, como aqueles que falam bem, porque, como a Beatriz me disse, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso, Bia, né, eles têm um costume de falar de uma forma diferente dos outros clãs. Né? Sim, porque dentro dessa etnia é muito valorizada a questão do discurso, do falar. Então, eles têm alguns rituais que são momentos em que os homens, então, os líderes ali, eles falam de uma maneira bem diferente. Eles falam como se eles estivessem
como é que eu posso explicar? É como se eles estivessem recebendo um soco, uma pancada no estômago, porque é algo muito para fora, sabe? Como uma forma como se fosse a melhor forma de dicção, de impor a voz, pronunciando palavras no idioma, na linguagem J, nessa linguagem J. Então, eles valorizam muito a questão da linguagem. Inclusive, até foi uma coisa que eu falei para o Idequiel quando a gente foi conversar sobre esse tema, e eu não sei se isso é coisa de musicoterapeuta, de olhar a musicalidade na fala das pessoas, mas é uma fala muito musical, porque eles têm um ritmo, eles têm uma entonação vocal própria no momento que eles estão fazendo esses ritos com, com os discursos em si que eles estão pronunciando. Então, é algo muito bonito mesmo. Eu acho que, eu não sei se tem filmagem sobre, mas é algo bem diferente. E é uma particularidade dos Mebengocré. Sim, muito interessante, né? E até mesmo o que foi citado lá atrás, né? A característica das mulheres irem para a guerra. Outra coisa que elas faziam, além, né, do grito de incentivo, é que elas entregavam as flechas. Então, tinha o apoio ali, né? Mas também tinha a ajuda, né, com o significado de estimular, de encorajar os guerreiros, né? Imagina também esse grito para quem estava lutando contra eles, né? Deve que era um grito muito assustador. Enquanto motivava alguns, assustavam outros, né? E faz muito parte da musicalidade, né? De como esse ritmo, essa entonação, ela tem um efeito emocional, né? Muito bacana. E aqui eu separei alguns vídeos, como eu disse, né? Tem o vídeo do hino nacional sendo cantado pela língua deles, e tem algumas outras cantorias, que é de comemoração, e uma aldeia ali nos Chapados dos Veadeiros. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque o áudio fica melhor do celular. E aí, enquanto isso, Bia, você tinha começado a falar um pouco sobre o que a sua mãe te disse, sobre o que a sua Uhum. avó disse para ela, né? Você pode ficar à vontade para falar um pouquinho mais dessa sua experiência pessoal a respeito É dessa interessante porque você trouxe a questão de o fato deles terem sido comunidades indígenas caracterizadas por serem guerrilheiros mesmo, por serem defensores do território deles, por essa razão eles terem conseguido perpetuar a cultura deles e tudo mais. Mas isso também foi uma questão que foi muito problemática, inclusive para os indígenas, porque os caiapós foram os que eu acho que mais se envolveram em conflitos sangrentos e por essa razão, inclusive, que nos territórios em que eles habitavam naquele período ali, século XIX, mesmo na época que era capitania de Goiás ali, naquele período, a gente não vê mais essas aldeias indígenas por lá. Então, assim, a cidade de Caiapônia mesmo, até um tempo atrás a gente estava conversando com alguns amigos nossos da cidade, e a gente até falou, nossa, gente, por um lado, é vergonhoso também a cidade carregar o nome, porque ao mesmo tempo que homenageia, ela traz esse peso, porque tiveram muitos conflitos pesados ali. E a gente tem um nome muito importante, que é da Damiana da Cunha, que para quem se interessar tem um livro falando sobre ela, que é interessante porque ela era filha de um líder indígena caiapó, e ao mesmo tempo ela tinha um padrinho que era branco. Então meio que ela foi mais nesse lado diplomático da coisa, e ela foi uma pessoa muito importante, inclusive para evitar que houvessem tantos embates sangrentos assim. Então é uma pessoa que foi bem importante nesse ponto. muito legal. Vou colocar aqui agora o vídeo. E eu acho interessante ver cantando o hino nacional, porque as pessoas costumam pensar e dizer e nos ensinar que o Brasil iniciou em 1500, né? Mas já existia uma população, já existiam brasileiros aqui. E é muito significativo ver
cantarem o hino brasileiro numa língua nativa. E muito bonito, por sinal. E o próximo vídeo que eu vou colocar aqui esse já é mais lá na aldeia, sem o recurso do microfone, então dá para a gente ver um pouco mais da realidade de como é que se dá essa música dentro da aldeia. Tem uma dança, né? E é interessante também o significado, que é um canto de comemoração. Então, eles estão ali com as armas, estão ali caracterizados, e a música, mais uma vez, tendo um significado, né? Que não apenas para distrair ou para fazer relaxar ou fazer bem, né? Mas uma música com uma força por trás e uma profundidade também. Interessante quando eles terminaram, né, o sincronismo. Alguém falou alguma coisa e aí todos fizeram o mesmo gesto e a mesma percussão corporal ali de bater o pé no chão, né, e terminou a música. Então existe também uma forma, né? Existe uma organização por trás. Uma organização em termos de estrutura, de ritmo, de melodia. E é interessante porque essas danças indígenas, os cantos e as danças indígenas que são feitas junto, né? Elas têm muito essa característica de fortalecer aquele espírito da comunidade, de que eles são um só. Por isso essa sincronia, essa questão de marcar com o pé, geralmente serem as danças circulares. Então, tem muito essa questão de fortalecer a comunidade como um só. Isso é muito bonito, esse significado, essa força essa potência mesmo que a música e o ritmo traz nos cantos indígenas. Eu queria fazer só um adendo desse próximo vídeo que você vai colocar, que ele não é de uma aldeia somente caiapó, né? Ela é de uma aldeia multiétnica, só que esse festejo é um festejo tradicionalmente caiapó, que é da festa das máscaras. É algo assim, eu acho que aí na descrição tem melhor, tem. né? Uhum. E foi ali na Chapada dos Veadeiros, né? Também. Agora, encerrando essa parte. Essa música é para nossa vida.
porque essa festa é para todo mundo dançar. Ele está convidando todo mundo para dançar lá, no meio do pátio que ele tem aqui. Bora dançar. Uma melodia que para mim é um pouco mais comum. Não sei se vocês repararam, parece um pouco mais familiar aquela melodia. Interessante, né? E ali a gente vê que tem já a inclusão de algumas pessoas brancas, né, participando dessa festividade, porque na Chapada a gente vê muitos eventos assim, que visam essa aproximação mesmo de pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas, sobre alguns festejos, né? Então é interessante essa aproximação que eles promovem lá. Muito legal mesmo, né? Eu acho que é bacana isso, né? De compartilhar um pouco da cultura para existir um pouco mais também dessa valorização, né? Às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver comigo, não faço parte, então não quero nem saber que existe. Ou então não é bem-vindo aqui porque você não é do nosso jeito, né? E isso atrapalha muito, né? Isso causa divisão. E aí, como você trouxe, assim, a união, né, da tribo, através da música, que também pode se dar por união do Estado, né? Tipo, tudo isso é Goiás, né? Tudo isso faz parte da nossa história. E eu mesmo, por não ter nenhuma ligação parentesca, por, né, ter ouvido pouco falar, né? Eu acho que eu ouvia falar dos índios, assim, no Dia do Índio, sabe? Então, eu mesmo não tive muito contato com essa cultura, sendo que faz parte do meu estado, né? Faz parte da influência da música que eu ouço de alguma forma, influencia, né? Eu lembro do nosso estágio na clínica, tinha lá o maracá, e eu não fazia ideia de que aquilo, o instrumento, né? Que aquilo tem um tanto significado para determinados povos, assim. E quanto mais a gente conhece, né? Quanto mais a gente participa, eu acho que mais rico fica, né? Mais permanente e duradouro fica também. Sabe o Por que é isso que eu... interessante que você estava falando aí? Que você falou sobre que você não tem nenhum parentesco direto, por isso não teve tanto contato com isso, mas é interessante porque eu só vim entrar em contato com as informações da história da minha família por parte de mãe há alguns anos atrás, que eu vinha tendo essa curiosidade, porque todo mundo falava, é índio, mas como assim que é? E aí a minha curiosidade foi aumentando, aí eu coloquei minha avó num banquinho e falei, vó, me conta a sua história, eu preciso saber, porque eu já sou mais misturada, né, porque meu pai é branco, então, e a minha mãe tinha esse lado da família e ela mesma não conhecia tão bem. E aí a minha avó foi contar que lá na região de Torres do Rio Bonito, na época em que ela nasceu, a maioria das pessoas, é interessante a gente ver que tinha essa mistura, porque a maioria dos moradores lá daquele, que era nos confins do sertão goiano, né, gente? Então, bem interiorano mesmo. Então, a maioria dos que moravam lá ou eram indígenas ou eram quilombolas, tanto que os pais da minha avó é um quilombola, que se casou com uma indígena da aldeia Caiapó. Então tinha essa mistura. E como naquela época já tinha chegado a civilização, entre aspas, acontece que a minha avó, então, ela não teve essa vivência dentro da aldeia, então ela já não era aldeada. A gente tinha muito mais um movimento já dele se espalhando. E a cultura indígena, de certa forma, já estava se perdendo em alguns cantos do nosso estado, tanto que eles se espalharam muito para bem longe, inclusive para outros estados, né? E a gente acaba quase não falando dos indígenas de Goiás, aí a gente fala muito de indígenas no Pará, e naquela época ainda lá das capitanias, a gente tinha Tocantins, que era parte de Goiás. E aí, depois que separou, aí os índios foi para Tocantins, né? E Goiás ficou parecendo que nunca teve índio. Mas a questão não é assim. A nossa história, ela
meio que foi tentar, houve uma tentativa de se apagar essa história, mas ela existe. E quando a gente busca entender e conhecer um pouco dessa história, é muito bacana. E aí a minha avó contava várias histórias sobre, ela contava mesmo que a mãe dela e o pai dela também ainda mantinham o hábito de andar descalços. Durante todo o tempo que ela viveu, eles nunca calçaram sapatos. Então, eles estavam ali no meio da civilização branca, mas de certo modo tinha um costume ou outro que ainda se mantinha. Então é interessante isso. Então, às vezes, a gente não se aproxima da própria história e se apropria dela também. E aí, quando você não tem isso diretamente, aí que fica lá só o índio, aquela figura do dia do índio mesmo. Então, é bacana isso da gente fazer esse resgate, porque eu achei interessante a proposta do projeto justamente por isso, de reminiscências, de buscar, porque o meu caminho foi esse, de buscar entender e conhecer a minha história por esse outro lado que eu não tinha tanta proximidade. Então, isso faz parte da história de Goiás, isso faz parte da história do Brasil como um todo, né? Sim, mais pura verdade, né? E se não for essa atitude de ir lá buscar, fica ainda mais esquecido. Porque já não tem mais aquele contato dos pais passando para os filhos, que passa para os netos e vai passando em diante, né? Hoje parece que não tem mais até pela cultura, né? Muito corrida, não tem mais esse momento que você teve com a sua avó ali de senta aqui e me conta. Uhum. É mais uma coisa de outras atenção voltada para outras coisas. Ou também aquela falsa ilusão de que é só o futuro que me interessa e o passado deixa para trás ali, mas aquilo diz muito sobre quem nós somos no presente. E o que nós somos no presente é fundamental para o futuro. Então não tem como fazer essa divisão e deixar algo como menos importante. Essas discussões, elas são muito válidas, muito muito relevantes mesmo. E E aí, falando só uma dúvida que pode surgir nas pessoas de, poxa, se tem o nome indígena, por que que ainda é Kayapó e não Mebengocré? É porque se a gente abre lá, tem o registro das etnias indígenas, a gente vai ver o nome indigenista, a gente não vai ver o nome indígena. E como é muito importante que se lute pelos direitos de cada uma dessas etnias, então lá na política pública, Mebengocré é o Kayapó. E se ele falar que ele é Mebengocré, peraí, não está aqui no livro. O que está aqui no livro é Kayapó. Então, acaba que eles entendem e compreendem isso, porque é uma forma também de lutar pelas políticas públicas que são voltadas para cada uma dessas etnias. E aí, internamente, é o nome indígena mesmo, a denominação indígena que conta. sim, e até mesmo, né, nessas pesquisas que a gente faz, não acha muito assim, acha primeiro o Kayapó e depois o Mbengoquê. Uhum. Então, é o nome que pegou mesmo, infelizmente. É o que ficou. Eu nem conhecia esse Membê, não conhecia. Eu, Novidade total. eu não E falo o assim, nome porque eu nem... interessante, eu fiz a minha, como é que chama? Jardim pré, a primeira fase da educação infantil, eu estudei numa escola que a ideia da minha mãe era o seguinte, era que a gente pudesse ter convivência com pessoas diferentes. Aí nessa ideia, eu fui estudar numa escola que ela era, digamos, recebia pessoas da comunidade geral, como a gente, mas recebiam crianças que eram ou indígenas, ou crianças que tinham algum tipo de deficiência física. Olha que confusão. Então ali era muito comum a gente estar com os colegas, eu não sei, índios, né? Índios. Se for para falar do jeito que a denominação interna seria indígena, porque índio tem aquela ideia ainda de que eles iam encontrar as índias e aí achou a gente e ficou índio mesmo, mas seria indígena. Então a gente tinha colegas indígenas,
Mas eu não sei dizer o que é que acontecia, porque a gente não ouvia eles falando num outro idioma, nada, a gente não percebia neles, a não ser os traços físicos, nada que fosse da cultura deles, entendeu? E ali estavam para estudar, para conhecer então a nossa língua e aprender a nossa cultura e não a deles, né? E eu acho que a escola fez o trabalho direitinho, porque a gente não percebia nada direitinho nesse sentido, de instruí-los para a nossa cultura, porque a gente não percebia nada, nada absolutamente que não fosse o traço físico. E não tinha, por exemplo, mesmo nas comemorações, vamos falar do dia do índio, nem isso tinha uma conotação viva ali. Nossa, meu dia, sabe? Então, assim, é muito triste, porque já pensou que riqueza que teria sido conhecer efetivamente a música, a língua, a convivência, a cultura, os hábitos, as brincadeiras, depois de adulta, fazendo disciplinas de folclore, que eu fui trabalhar com crianças e o tema da escola era o índio, né? O índio. E o ano inteiro a gente trabalhou essa cultura. Então, jogos, músicas, aí que eu fui pesquisar sobre isso. E eu poderia ter aprendido quando criança, né? Brincando. Então, assim, muito se perdeu. É uma pena. A gente realmente precisa desse resgate, mas é temeroso também, porque parece-me que os próprios indígenas já estão tão miscigenados que acho que perderam a pureza do indígena propriamente dito. E aí eu acho que a luta deles é árdua, no sentido deles mesmos não se contaminarem, mas deles manterem forte a cultura ao ponto de mostrar para o outro e cativar o outro para conhecer e preservar a cultura deles, né? A luta não é fácil, não. Sabe o que é interessante na sua fala também, que eu até me resgato essa memória do dia que eu tive essa oportunidade muito boa de ter conversado com o Vilmar Guarani, depois dessa aula aberta dele, que ele falou que a gente tem, assim, até perante a lei, enfim, basicamente 3 tipos de povos indígenas. Aí a gente vai ter aqueles povos que são totalmente isolados, né, que são aldeados e totalmente isolados da comunidade branca. Tem aqueles que são aldeados, mas eles têm um contato já com o branco, já conhece a cultura do branco, então eles dizem que tem um termo legal para isso, que agora eu não vou lembrar, mas ele tem um contato, só que ele ainda vive na aldeia, e tem os que não são aldeados e que conhecem totalmente as nossas leis e as nossas questões culturais e tudo mais. E até mesmo, interessante que até mesmo perante a lei isso tem uma diferença, porque os que são completamente isolados, não é cobrado deles civilmente que eles respondam à nossa lei, porque eles não conhecem a nossa lei, eles não têm conhecimento da nossa cultura, então eles não têm essa obrigação porque eles são isolados. Os que são meio isolados, que têm aquele convívio, mas eles ainda são aldeados, eles respondem parcialmente, porque eles têm certo entendimento, mas não têm profundidade do que a gente vive aqui e das nossas leis e costumes. Agora, os que não são aldeados e que já estão na nossa sociedade civil branca, aí eles são tratados civilmente como qualquer um de nós, porque já tem essa proximidade, esse conhecimento das nossas leis e tudo mais. Então, tem esse espectro aí dos povos indígenas. Tem alguns que têm conseguido se manter isolados, mas que ainda correm riscos por causa da questão mesmo de exploração ambiental e que vai chegando cada vez mais perto, né? Isso, verdade. Interessante, muito esclarecedor também. Estou aprendendo muito aqui hoje. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma música que ela não tem tradução. Ela
pelo que eu vi aqui, ela é da tribo dos Kayapós, Membengoque. Eu não estou falando muito o nome, porque eu não sei É pronunciar bem muito. gocrei. É complicado Membengoque. mesmo. Até os conhecidos, às vezes a gente pronuncia com a nossa pronúncia, né, que é o carajá, que seria o carajá, a gente quer falar do nosso jeito, né? É difícil. É, por isso eu estou falando mais Kayapó. Mas o Membengoque é uma música que não tem tradução para o português, mas eu encontrei um vídeo que tem a letra escrita na língua, né, dos Kayapó mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Só um minuto. Bomedipi, bomedipi, nari no ayete. Bomedipi, nari no ayete. Metepe mambo, mete kombu, metepe mambo, mete kombu, metepe, medipi mambo, mete kombu, metepe mambo, mete kombu, metepe mambo, mete kombu, metepe, medipi. Mambo, pomedipi, nari no ayete. Pomedipi, nari no ayete. Roma prasanta, tinete, Roma prasanta, tinete, na boicotire, Roma prasanta, tinete, Roma prasanta, tinete, Roma prasanta, tinete, na boicotire, Roma prasanta, tinete, pouco morena e no ayete. Pouco morena e no ayete. Roma prasanta, tinete, Roma prasanta, tinete, na boicotire, Roma prasanta. Pouco morena e no ayete. Pouco morena e no ayete. Roma prasanta, tinete, Roma prasanta, tinete, na boicotire, Roma prasanta, tinete, Roma prasanta, tinete, Roma prasanta, tinete, na boicotire, Roma prasanta, tinete, pouco morena e no ayete. Pouco morena e no ayete. Muito bonito, né? O que eu acho, assim, além da importância da gente realmente conhecer aquilo que é originário, singular deles, mas eu acredito muito naquela história da gente conhecer para se apropriar, e se apropriando a gente até modifica, mas mantém a cultura. Então,
o trabalho da Marlui Miranda, ela tem essas duas vertentes. Ela trabalha com os cantos e a instrumentação e a forma de pronunciar e cantar bem original, mas ela também fez algumas músicas, digamos assim, inspiradas, né? Mantendo a instrumentação, mantendo a entonação, mantendo a língua. E eu acho isso muito rico. E já imaginou? É um universo que se abre para a gente, quando, em termos de composição, pensar a composição, ou tanto que a nossa música goiana poderia ganhar ainda mais em beleza, se a gente, é uma coisa que a gente tem e que não lança mão, que não conhece, não lança mão e não usufrui, né? E o resultado disso é o esquecimento e vai se perdendo. Mas eu vi quando eu estava pesquisando sobre a questão da influência da música indígena, eu fui parar numa música do Pádua, que é dança. Ai, Jesus. Dança. É sobre uma festa, acho que Carajá. E aí ele canta na nossa entonação, com a nossa língua, com a nossa instrumentação, mas ele narra a festa. Eu vou lembrar dessa música depois aqui. A música é exatamente uma narrativa da festa, do que acontece nessa festa. Então, até para isso, é um universo que existe a ser explorado, a ser conhecido, tanto musicalmente, com relação às afinações, a entonação, instrumentação, riqueza rítmica, uma série de coisas que são musicais mesmo, mas também como fonte de inspiração para nossas composições. Eu só vejo oportunidade de crescimento para ambos os lados, para a nossa cultura e para a cultura indígena, sabe? Então, acho que a gente tem mesmo que fomentar isso. E falar, ó, você conhece? Olha aqui, que legal essa música. Sim, Precisa. verdade, né? É uma riqueza muito grande, que pode potencializar muito. Verdade, exatamente. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Eu gostei muito dessa oficina de hoje, desse tema, porque exatamente, eu acho que o que a Adriana disse resume, né, bem, porque isso é Goiás, né, isso é música, e isso é parte do que nós somos, em termos de origem, né? E quando nós conseguimos fazer essa mistura, quem ganha é a cultura, os dois lados ganham, né? E nós crescemos em termos de autoconhecimento também. Muito bom. Quero agradecer a presença da Beatriz. Muito obrigado, Beatriz, por auxiliar nessa pesquisa, né, com tantos conteúdos, e por participar também, trazendo um pouco da sua história, muito dentro do objetivo desse projeto, né, que é trazer as reminiscências, esse contato, essas histórias, e tamo aí, tamo junto, se você precisar. Obrigado também, Obrigada, Adriana. eu que agradeço o convite, foi muito bom, é um tema que eu gosto de conversar sobre, foi muito bom, foi um presente para mim também. Obrigado. Delícia, gente, muito bom. Delícia. Muito bom mesmo. E para você que está assistindo no YouTube, fica aí o convite para participar das próximas, ao vivo aqui pelo Zoom. O link está sendo compartilhado no grupo Reminiscências ali no WhatsApp. E também você pode assistir depois, inclusive assistir as primeiras oficinas, porque essa é a quarta. Você pode assistir depois. E, inclusive, postar as suas sugestões, né? Eu tenho certeza que a sua história ela é muito rica também, muito válida. Você pode compartilhar alguma sugestão de tema, alguma música. O pessoal tem compartilhado muita música lá no grupo, eu estou achando muito interessante. E esse projeto é para você. Sim, pode dizer. Aquela dupla Valda e...
Ai, Deus me ajuda. Enfim, foi compartilhado no Dia do Índio uma dupla que estava cantando uma música que tinha temática indígena. E eu não sei se a mulher era indígena, mas ela conseguiu trazer para o canto dela essa entonação aguda, estridente da voz feminina, ser muito legal aquilo, eu não conhecia. Rico demais. Pois é, além de rico e legal, é inspirador também, né? Isso É é muito bacana. verdade. Isso aí. Então, fica o convite aí, toda segunda às 15 horas, para você participar da nossa oficina de música e trazer a sua história também. Um abração, tchau, tchau para todos. Até a próxima segunda. Beijo.